amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025, esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, André, Angélica, sejam bem-vindos, queridos, aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então, que seja uma quinta-feira de alegria, de amor, de paz, que seja uma quinta-feira onde a gente vai buscar mais o nosso Senhor Jesus, ainda mais hoje, feriado em tantos lugares, né, queridos? Não tem desculpa, hein, queridos? Coloque Jesus sempre, sempre, sempre em primeiríssimo lugar na sua vida. Hoje também busque o Senhor, ou vai ouvir a palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus, vai declarar a palavra de Deus sobre alguma situação que precisa de uma palavra sobre a sua vida, tá bom, queridos? Declare coisas boas e olhe para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Continue firme, firme no Senhor. Queridos, e hoje nós vamos ver uma palavra que a gente encontra lá em Mateus capítulo 6, do versículo 28 até o versículo 34, um grande lembrete de Jesus a respeito das preocupações da vida. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Luciene. Bom dia, Aline. Imagina, é uma honra para mim, querida, imagina. Alessandra, bom dia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Pai, obrigada porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Graças te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos esse dia, entregamos ele em suas mãos, descansamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Obrigada pela sua palavra que nos traz vida, nos traz alegria, nos traz confronto, conforto, nos abastece de tudo aquilo que nós precisamos, nos enche de fé e alegria. Obrigada, Pai, por esse dia especial, por essa página em branco, que é esse dia de hoje. Ajude-nos para darmos o nosso melhor nesse dia de hoje, em tudo que vamos fazer. Pai, nós recebemos a sua palavra sobre a nossa vida, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. E sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós nos alegramos nessa verdade maravilhosa, Pai. E agradecemos pelos ensinamentos, pela disciplina paternal. Agradecemos porque o Senhor nos convida a sermos transformados todos os dias, Pai. E nós queremos mudança, nós queremos transformação. E nós queremos que o Senhor esteja sempre nos dizendo qual é o caminho que a gente deve seguir. Obrigada, Pai, por estar conosco e em nós. Obrigada por querer nos ouvir. Obrigada por querer ouvir a nossa oração, o nosso clamor, o nosso louvor. Obrigada por que cada um de nós aqui importa muito para o Senhor. E nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor ouve tudo aquilo que estamos falando. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu favor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. E graças à sua misericórdia é que nós não somos consumidos. Obrigada por tudo, nós te amamos, te louvamos, te bendizemos. E toda nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Ana, minha querida, amém, amém, obrigada, Giovanni, Rodolfo, sejam todos bem-vindos, queridos. Vamos declarar o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. O ontem já foi, o amanhã ainda está por vir. Então, lembrando sempre que esse é um presente de Deus para todos nós. O presente é literalmente um presente. E às vezes a gente demora, né, queridos, a dar valor, demora a entender essa palavra, mas quando a gente entende, tudo muda na nossa vida, queridos, que a gente vai um dia de cada vez, sem ficar sofrendo com aquele desespero. O que vai ser amanhã? O que vai ser esse mês? O que vai ser mês que vem?
que vai ser ano que vem, o que vai acontecer com essa situação, e socorro, e meu Deus, calma, respira fundo. Nada é impossível para Deus, queridos. E quando a gente entende que nós temos a nossa porção perfeita para esse dia de hoje, tudo muda na nossa vida. Porque nós conseguimos estar mais presentes no hoje, no aqui e no agora. Nós conseguimos nos concentrar mais nas coisas. Nós conseguimos tempo sempre para conversar com Deus, fazer as orações, entregar tudo nas mãos dele. Porque quando a gente fica assim, não, amanhã, depois, a gente vai deixando tudo na nossa vida para depois. E a gente precisa inventar, especialmente o nosso tempo com o Senhor. Nós vamos ver nessa passagem de hoje, que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 28 até o versículo 34, Jesus falando sobre as preocupações da vida, queridos. E nós precisamos levar esse chacoalhão. Nós precisamos lembrar do que realmente importa. Porque senão a gente vai se deixando levar pelas circunstâncias do dia, pelas coisas que vão acontecendo. Acontece uma coisa aqui, acontece outra ali. A gente fica focado demais naquilo ali. Mas a gente respira e a gente se concentra nas coisas que realmente são importantes. E a gente vai ver nessa palavra de hoje Jesus nos lembrando o que a gente deve fazer em primeiro lugar sempre. Então não inverta a ordem, querido. Se inverter a ordem, vai começar a pesar e pesar muito. Começa a ficar insuportável, de desespero, de agonia, de aflição. Mas quando a gente faz o que Jesus diz que é pra gente fazer, a gente ganha leveza, as coisas fluem, as coisas vão acontecendo. Não se apegue a isso, queridos, de ficar somente sabendo tudo na teoria. Mas a Bíblia em vários momentos nos lembra sobre a importância de executarmos, de colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Aprendeu, coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática. Então vamos lá para Mateus capítulo 6, do versículo 28 até o versículo 34. Porque senão, como eu estava dizendo, né, queridos? As pessoas ficam, não, depois. É agora, queridos. É esse momento. Esse é o dia. Agora é tudo que nós temos. O presente é tudo que nós temos para fazer aquilo que precisamos realmente fazer. Jesus está dizendo aqui no famoso Sermão do Monte: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, que grande aprendizado no nosso Senhor Jesus, como sempre, a gente aprendendo tanto com Ele. Na verdade, quantas vezes, queridos, a gente sai correndo, buscando muitas outras coisas, mas não busca em primeiro lugar Deus e as coisas do Senhor. Então, Jesus está nos convidando a invertermos essa ordem. Ao invés de ficarmos buscando, o que você anda buscando hoje? O que você colocou aí em primeiro lugar na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver as demais coisas sendo acrescentadas. Jesus diz aqui, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe que a gente precisa se vestir, que a gente precisa comer, precisa ter o que beber. Ele sabe e Ele vai providenciar. Veja, porque o versículo seguinte que Jesus diz é: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas,
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ou seja, Deus supre todas as nossas necessidades. Ele sabe exatamente, queridos, qual é a nossa real necessidade. Muitas vezes nós achamos que é uma, mas Ele é que conhece tudo, toda a nossa história, e Ele sabe exatamente qual que é a nossa real necessidade. Ele vai lá e cuida daquele assunto, e cuida daquele tema, e manda aquilo que nós realmente precisamos, queridos. E pode ver que normalmente é diferente daquilo que a gente acha. Fala, ai meu Deus, eu acho que isso aqui agora, isso aqui na minha vida, tal, vamos lá, meu Jesus. Mas Deus é que sabe realmente aquilo que nós precisamos naquele momento. Não quer dizer que não vai acontecer, mas Ele sabe a ordem perfeita para que as coisas aconteçam. E muitas vezes essa ordem perfeita para que as coisas aconteçam, Ele mostra pra gente que nós precisamos amadurecer certas coisas, certos pontos, que nós precisamos fechar ciclos que ainda estão ali um pouquinho abertos, né, aquele 1%. Nós precisamos fechar totalmente portas, nós precisamos realmente nos abrir completamente para o novo, nós precisamos realmente permitir que Ele trabalhe plenamente em todas as áreas da nossa vida. Então, queridos, quando a gente coloca Deus em primeiríssimo lugar, as coisas vão simplesmente acontecendo. Mas aí a gente para e se pergunta, o que eu andei pensando mais nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses? O que eu andei priorizando nos últimos dias, semanas e meses? Quem sabe até mesmo anos, né? E aí você para e pensa assim, meu Deus, realmente, eu preciso inverter essa ordem. Colocar em primeiro lugar Deus na minha vida, o reino de Deus e a sua justiça. Porque assim todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Muitas vezes as pessoas ficam sofrendo muito por antecipação. Mas quando você ouve essa palavra, quando você abre o seu coração para você receber essa palavra de Jesus falando, por que está se preocupando? Não se preocupem, não se preocupem. Deus sabe qual que é a sua necessidade, Deus sabe do que você precisa. E Ele supre todas as nossas necessidades, queridos. Quando você recebe essa palavra, quando o Senhor fala, meu Deus do céu, realmente, por que eu ando tão apegado ao passado? Por que eu ando tão apegada ao amanhã, aquilo que vai acontecer agora no final do ano? Calma, respira. Deus já sabe de todas as coisas, então inverta essa ordem, coloque Deus em primeiro lugar. Vai orar, vai buscar o Senhor, vai declarar a palavra, que vai acontecer, querido, você vai ver acontecendo. Mas muitas vezes as pessoas querem resolver hoje, agora, correndo, do próprio jeito, da própria maneira. Ore, entregue isso nas mãos do Senhor. A Bíblia também nos ensina que seja a paz o juiz em seu coração. Então, antes de você sair fazendo as coisas, tomar qualquer decisão, ore e veja se você vai ter paz no seu coração para realmente fazer isso. Muitas vezes, na ânsia da gente querer que aconteça logo, a gente mete os pés pelas mãos. Eu vou ajudar Jesus, como se Ele não soubesse de todas as coisas, né, queridos? Como se Ele não tivesse o tempo perfeito para que as coisas acontecessem na nossa vida de forma cuidadosamente planejada por Ele, de forma cuidadosamente orquestrada por Ele, para que as coisas aconteçam no tempo certo, da maneira certa, mas a gente vai lá, Jesus trabalhando sempre a nosso favor, a gente diz, vou ajudar Jesus, tá demorando muito. E a gente vai lá nessa e faz alguma coisa. Imagina, tá tudo perfeito, tudo perfeita harmonia para que acontecesse. Mas a gente vai lá e fala, vou ajudar Jesus, pimba. E aí faz uma coisa, fala uma coisa, avança para um lado, vai para o outro, faz coisa. Naquela ânsia de tentar resolver com os próprios braços, com as próprias mãos. E aí, queridos, aquilo que estava prestes a acontecer, vai ter que acontecer sei lá quando. Então, Deus faz acontecer depressa na hora certa. A Bíblia também nos ensina isso, que na hora certa, Deus faz acontecer depressa. Então, o que a gente precisa fazer é perguntar para o Senhor, o que eu preciso fazer para que seja a hora certa? O que eu preciso fazer? E com toda certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Agora, enquanto esperamos, enquanto estamos vivendo, um dia de cada vez, queridos, concentrados, plenamente concentrados naquele dia, naquela porção. Nós até falamos sobre isso essa semana, na oração que nós carinhosamente chamamos de Pai Nosso, que Jesus nos ensina a orar.
Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Ou seja, nós temos a nossa porção perfeita para esse dia de hoje, tudo na nossa vida. E todas as vezes que a gente tenta antecipar o amanhã para hoje, a gente fica ansioso, aflito, angustiado, às vezes desesperado, frustrado. Mas Jesus diz que não, outra coisa pra gente. Jesus não diz, vai lá, fica mesmo pensando o que vai acontecer amanhã, fica lá sofrendo por antecipação, se preocupa mesmo, vai lá, isso mesmo, fica cheio de preocupação na sua vida. Não, Jesus não faz isso. Então, quando a gente diz, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero andar conforme a palavra dele, eu vou caminhar conforme a palavra dele, preocupação já não faz parte de obedecer a Deus. Preocupação, desespero, angústia já não faz parte daquilo que a gente caminha com o Senhor. Nada disso vem de Deus, queridos. De Deus vem alegria, vem paz, vem amor, vem paciência, vem consciência, vem presença. E aí a gente vê Jesus falando. Por que vocês estão tão preocupados com o amanhã, com roupa, com comida, com bebida? Deus sabe. E ele ainda diz, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, muitas vezes estamos correndo atrás do tempo, buscando e correndo atrás dessas coisas que o próprio Senhor Jesus já disse que a gente vai ter quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então, se eu devo sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que tudo seja acrescentado, porque é que eu não estou buscando a Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou buscando qualquer outra coisa, tentando ajudar a Deus, correndo atrás do vento, literalmente. Perdendo tempo, minutos preciosos, minutos esses que não voltam mais. Nem um segundo volta, já foi, já passou. Então vamos seguir o que está escrito na palavra de Jesus, para que a gente, queridos, avance todos os dias com alegria, com harmonia, com paz, com equilíbrio em tudo na nossa vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma promessa de Deus aqui pra gente, queridos. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então é uma promessa de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas vão sendo acrescentadas naturalmente, sem força, sem contração. As coisas vão acontecendo. As coisas vão naturalmente acontecendo, queridos. E nós vamos lidando com as coisas conforme elas aparecem. Não sofrendo por antecipação. Quantas vezes a gente sofre por antecipação e na hora que a coisa acontece é completamente diferente? E a gente se pergunta, por que eu sofri tanto por causa disso? Porque eu estava ali ensaiando cada palavra, ensaiando cada cenário aqui de como é que ia ser, já querendo até adivinhar como é que a outra pessoa ia reagir àquilo que eu tinha para dizer, com tanta preocupação. E a gente respira fundo e vai aprendendo com todas as situações, queridos. Inclusive com essas, na prática que a gente vai vendo e fala, Senhor, eu entendi, eu aprendi. Porque o Senhor diz que não é para me preocupar com o amanhã, mas eu estava muito preocupado com o amanhã, eu estava muito preocupada com o amanhã. Então, Senhor, eu aproveito para entregar tudo isso em suas mãos. E vai viver sua vida, queridos, abrace a sua jornada com Jesus, vai viver sua vida com alegria, com gratidão, com paz. Vai viver sua vida cheia da presença do Senhor, na companhia maravilhosa de Jesus. Você fala, Jesus está comigo, Ele já cuidou de todas as coisas, então por que é que eu vou ficar me preocupando? Respira fundo. Esse é um lembrete diário de Jesus pra gente. E ele segue falando aqui que todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Não adianta ficar pensando no amanhã e depois da manhã, mas no dia de hoje, queridos. Hoje é o que nós temos. Nós vamos lidando com cada situação conforme ela aparece. Lembre-se, quando você começar a ficar muito preocupado demais com alguma coisa, você lembra de Jesus falando,
Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. E você vai deixando essa palavra entrar no seu coração, entrar na sua vida e vai gerando uma transformação na sua vida. Começou a ficar em pânico, aflito, assustado com alguma coisa, ao invés de sair fazendo coisas para tentar resolver esse turbilhão dentro de você, esse tsunami que está acontecendo dentro de você, dentro da sua própria mente, em nenhum outro lugar fora, você respira fundo e pense nas palavras de Jesus. Portanto, não se preocupem com amanhã. Não se preocupem com amanhã. Não se preocupem com amanhã. Jesus está dizendo para eu não me preocupar com amanhã. Então, por que é que eu vou me preocupar com amanhã? Ele que tem o controle de todas as coisas. Ele que está dizendo, não faça isso, você já tem a sua porção perfeita para hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não se preocupem com o amanhã. E assim você vai desfrutando, queridos, um dia de cada vez com muita alegria, queridos, com muita paz. A paz que vem do Senhor, que independe de circunstâncias fora do que está acontecendo. Você já tem essa paz. Essa paz vem de Jesus e ela nos pertence. Basta que você acesse essa paz. Fala, Senhor Jesus, eu quero a sua paz. Eu quero a paz que excede todo entendimento. Eu quero a sua paz. Guarda minha mente, guarda meu coração. E obrigada pela sua paz, que é diferente do mundo. A paz de Jesus, ela é diferente. Ela é uma paz permanente. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Reflita sobre o que você anda colocando aí em primeiro lugar na sua vida. Tenha esse sincerão, você com você mesmo, sem máscaras, sem hipocrisia, sem personagem. Esse momento, querido, de olhar para dentro, que é doloroso, né? É doloroso olhar para fora, é tão cômodo, mas olhar para dentro não é fácil. Mas a gente precisa parar, olhar para dentro, esse confronto e esse choque de realidade faz com que grandes transformações aconteçam na nossa vida e o novo chega para a nossa vida. Porque enquanto estamos ali, naquele efeito, andando assim, em espiral, né? Não, vai ser assim, assim, fazendo as mesmas coisas, as coisas estão ali se repetindo. Você fala, não, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Eu vou andar conforme a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que o milagre vai acontecer. E você vai ver as coisas, ao invés de ficar andando assim em círculos, você vai ver a coisa avançar na sua vida. Porque você tomou uma decisão. Você tomou a decisão de seguir o que Jesus está dizendo que é para fazer. E você então pôde viver uma vida plena, abundante, feliz, saudável. Uma vida onde as coisas vão andando, vão acontecendo. Uma vida onde você tem a sua porção para hoje, você cuida, dá o seu melhor hoje, você consegue estar mais no presente, você consegue desfrutar mais das companhias, da sua família, dos amigos, do que seja lá o que for, que você, quem for, o que for, você consegue desfrutar mais no momento presente. Então, querido, se alegre, porque Deus é por nós. Quem será contra nós, tá bom? Amados, queridos, preciosos, agora sim, obrigada a todos vocês que acompanharam a live ao vivo aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, muito obrigada. Eu realmente confesso que eu não sei se hoje é feriado nacional ou se é feriado somente em alguns lugares, mas pelo menos eu sei que é feriado em muitos lugares, né? Queridos, que vocês desfrutem desse dia. Obrigada a todos vocês que entraram aqui agora, que acordaram cedinho aí no feriado para acompanhar a live do Jesus nosso de cada dia. Muito obrigada. Nos vemos amanhã, sexta-feira, aqui do nosso Jesus nosso de cada dia. Alegre-se no Senhor, como está escrito. Novamente direi, alegre-se, queridos. Grandes coisas estão por vir. O melhor sempre está por vir com o Senhor. Então se alegre na certeza de que está tudo bem, tá bom? Beijo para todos vocês. Amém, Ana querida. Obrigada, viu? Que Deus abençoe poderosamente também o seu dia, em nome de Jesus. Feriado nacional. Obrigada, Aninha, por confirmar. Jonathan, Natália, Rosângela, Angélica, Dridri. Amém, Dri. É isso mesmo, minha amiga. É isso mesmo. Um dia de cada vez, né? Amém, Angélica. Glória a Deus.
Amém, amém. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Deus seja louvado. JRS, obrigada, obrigada, viu? Elvis. Tá bom, meu querido. Depois me escreve aqui no privado, tá bom? Mia. Natália. Amém. Tridri, é isso mesmo. Lipare. Edgar, Erlon, Nielton. Tudo bom, querido? Verdade, quanto tempo. Deus te abençoe também. Obrigada, viu, Gabriele, Mário. Outra Adriana, seja bem-vinda. Maria do Socorro, Salve Snickers. Ida, Giovanni, Rodolfo. Barbearia Vitrine Premium, que Deus abençoe seu empreendimento. Diogo, Paulo, Alessandra, Simone, Aline, Lucine, André, um beijo para todos vocês, um ótimo feriado para todos e até amanhã, em nome de Jesus.